Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, em Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa para você. É uma bolsa simples, você olhando aqui por fora, né, ela não tem nada, só tem aqui a alcinha, o suporte para a alça e a vista do zíper com couro sintético. Então aqui ela tem a vista do zíper, como eu falei, no courinho, e tem o zíper também interno desse lado também. E aqui tem o suporte, então eu usei recouro para o suporte, usei recouro na alça e recouro na vista do zíper. Se você não quer trabalhar com o recouro e o couro sintético, você pode usar o feltro estruturado, aquele mais duro que eu uso aqui no ateliê. Você pode fazer o mesmo passo que eu fiz aqui para a alça, mesmo passo da vista do zíper e construir essa bolsa. Vamos à nossa aula de hoje? E para fazer essa bolsa eu cortei 4 vezes o tecido para o forro da bolsa e 2 vezes o tecido do corpo. Aqui eu já costurei o suporte para a alça, porque o suporte eu fiz no couro sintético, por isso eu já costurei antes na máquina industrial. Não tente costurar couro industrial, couro sintético ou couro mesmo na sua máquina caseira, que você vai desregular todinha a sua máquina. E uma vez para o tecido do fundo da bolsa e coloquei também no feltro estruturado, como eu fiz aqui no corpo da bolsa. Então aqui eu vou preparar o corpo dessa bolsa. Eu vou fazer aqui uma marcação de 3 centímetros de cima para baixo. Do outro lado também. Eu estou considerando o tecido também. Não estou considerando só o estruturado. Então aqui eu tenho 3 centímetros também. Então aqui eu costurei da marcação para baixo. Agora eu já posso colocar o fundo da bolsa. Eu vou marcar meio. Meio para o outro lado. E vou fazer o mesmo com o fundo. Meio, o pique tem que ser pequeno, para não interferir na costura. Aqui eu ponho direito com direito, aqui também precisa de meio. Porque nas laterais eu já tenho o meio da costura, mas no fundo da bolsa eu não tenho o meio, então eu preciso também marcar. Vou colocar direito com direito. Aqui eu vou fechar em toda a volta, eu vou alfinetar e vou fechar em toda a volta. Então o fundo da bolsa já está pronto, eu já dobrei também esse tecido. Eu cortei o feltro menor 1 centímetro. Então aqui eu dobrei e o tecido um pouquinho maior, 1 centímetro também a mais. Agora eu vou desvirar. O corpo já está pronto. Ela é uma bolsinha bem fácil. O que você vai perceber que é diferente, só a montagem aqui do zíper. Vou cortar essa linha aqui. Só a montagem do zíper, que é diferente,
e como eu vou colocar 2 compartimentos nessa bolsa. Vou deixar ela aqui reservada. E vou preparar agora a parte do zíper. Aqui eu vou passar um pouco de cola no meu zíper, que eu vou colar ele nessa vista do zíper. Aqui eu coloquei o couro sintético com o recouro. Vou passar aqui também, só do outro lado também. E vou passar, deixar secar um pouco. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou dobrar a pontinha do zíper para trás. Dar uma enrolada nele assim. Esperar ele secar um pouco. A cola ainda tá úmida, não seca, não pega. Vou colocar aqui um alfinete, outro alfinete também. Agora eu vou colar ele aqui. Eu vou marcar o meio. Isso. E aqui eu já tenho o meio também. Eu já marquei o meio e aqui eu vou colocar meio com meio e vou colar ele aqui em cima. Depois eu vou lá na máquina industrial e vou costurar. Aqui eu já posso tirar o alfinete também, que eu já dobrei suficiente para eu passar a costura. Então aqui eu já posso passar uma costura aqui e outra aqui. Vou fazer o mesmo com o outro lado e já levo direto para a máquina de costura. Vou fazer também a dobrinha. Esse foi melhor, ele já ficou mais seco. Então ele... Só uma curvinha que eu preciso, isso. Mas tem que ser na mesma altura. Fiz a dobrinha, agora marquei o meio e vou fazer o mesmo passo que eu fiz. Vou colar, fazer o mesmo com o outro lado. Prontinho, então aqui já está coladinho. Agora eu venho com a parte do forro. Eu vou passar a cola em cima do zíper e vou até a parte do courinho. Do outro lado. Agora eu vou achar o meio do tecido do forro. Enquanto isso, esse vai secando. Meio do outro lado. Então aqui eu vou colar esse tecido, o lado direito com o avesso do zíper. Do mesmo jeito que ele está dando um tempinho para secar, eu venho com o lado direito do tecido e ponho aqui em cima. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Pegou um pouquinho de cola aqui, mas não faz mal. Direito com avesso do zíper. Meio com meio. Então aqui tá quase pronto essa parte do forro. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Novamente eu vou fazer direito com direito. Direito com avesso do zíper, perdão. Colei. Vou jogar esse tecido pra cá, porque a cola do outro tá grudando nele, e vou fazer a mesma coisa, meio com meio,
Eu sei que aqui tem meio que eu marquei aqui com o lápis. Prontinho. Agora essa parte está pronta. Eu só preciso de pespontar. Mas como eu não posso usar o pesponto da máquina caseira, eu vou pespontar na minha industrial. E em seguida eu fecho as laterais também da peça. Então aqui eu passei uma costura daquele mesmo jeito que eu levei ele para a máquina. Então aqui aparece a costura, aqui está o bolso, fechei as laterais, eu já fechei as laterais lá na máquina porque tem o couro ecológico aqui. Agora eu vou fechar o fundo da bolsa. Então aqui o forro já está pronto. O que eu vou fazer? Eu já vou passar um pouco de cola aqui. Vou deixar ele secando e vou preparar o outro lado. Deixar ele reservado. Vou fechar o fundo também. Em seguida a caixinha de leite. Fiz a mesma coisa com o outro lado. Agora eu vou passar a cola também. Vou deixar secar. E vou finalizar a bolsa. Se você não tiver cola, você pode fazer com pontos alinháveis. Essa dobradura aqui, você dobra, alinhava. Quando pespontar, o acabamento está feito. Então aqui eu preciso de uma margem para eu poder colar as laterais. Vou deixar secar um pouco e vou preparar essa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa outra parte, abrir as costuras, vou fazer o mesmo com o outro lado. Aqui eu vou marcar meio com meio, enquanto a outra vai secando eu já vou adiantando essa daqui. Aqui eu tenho meio, vou fazer o mesmo com o outro lado. Ele não pode ficar dobrado aqui para baixo, né? Ele vai fazer mais volume, então eu preciso que ele fique aberto. Dobrar o outro, prontinho. Agora a parte, como é que eu vou fechar essa bolsa? Eu vou colocar meio com meio, não esquecendo do meio. Agora eu vou passar cola em toda a volta. Então aqui eu passei cola em toda a volta. Agora eu vou fechar a bolsa. Então eu vou colocar meio com meio e vou fazer o outro lado. Então aqui eu tenho 2 compartimentos. Um jeito mais fácil para você que está começando a fazer bolsas com 2 compartimentos. Agora eu tenho que ver o lado que está o meu cursor. Novamente meio com meio. Eu já vou grudar esse daqui e do outro lado. Meio com meio, vou tirar o alfinete. Então aqui está prontinho a parte interna da bolsa. Vou cortar essa linha. Então ela ficou com 2 compartimentos, tem zíper. Agora é só pespontar. Como ela está coladinha, eu posso ir na máquina, vou pespontar daqui, dessa abertura que eu deixei, essa costura, eu deixei aqueles 3 centímetros que eu deixei sem fechar, é para eu poder encaixar ele aqui dentro, nessa parte da bolsa. Aqui também, vou dar mais uma, isso. Aqui. Agora eu vou preparar as alças. Aqui na alça eu coloquei um recouro também. Colei, eu vou colocar um rebite, um em cada lado, para fixar essa alcinha aqui na minha bolsa e assim ela fica prontinha. Então é isso, coloquei as alças, a bolsa já está finalizada. E se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas
O meu telefone é 11 50 42 01 45 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O telefone é 99672 8865. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho os projetos de todas as bolsas que tem no canal do YouTube. Então, os projetos estão à venda aqui no ateliê, é só você mandar uma mensagem. E também, para ficar informada sobre as novidades do ateliê, é só curtir a minha página no Facebook. Um beijo, estou te esperando.